Então vamos lá para mais uma aula agora de ecologia. E o assunto que nós vamos abordar nessa aula é o assunto de cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides. Toda atenção a essa aula, qualquer dúvida estou à disposição como sempre e espero que tenha o maior aproveitamento possível. Nós vamos iniciar com a primeira imagem, onde você percebe a relação de consumo entre os seres vivos que aí estão. Tem um macete, uma forma de você memorizar nessa imagem que eu acho que vai ser importante na resolução das questões. Quando alguém diz assim, fulana é um produtozão, produtor. Qual é a primeira ideia que vem na tua cabeça? Ele produz alguma coisa. Legal. Mas pode ter uma outra concepção. Ela pode estar querendo dizer que ele não come nada ou não come ninguém. Então, quando alguém chama um ser vivo de produtor, a intenção é dizer que ele não come ninguém. Memoriza isso, porque vai ser mais fácil a resolução das questões. Quando alguém é chamado de decompositor, eita, decompositorzão. Quando esse ser vivo é chamado de decompositor, a informação que está sendo passada é que ele come todo mundo, come tudo, pega geral. Ou seja, para entender agora o assunto, lembra, a seta sai de quem está sendo comido para quem vai comer. Então a seta sai de quem está ofertando nutriente para o próximo indivíduo, para o próximo nível trófico. Observe na imagem, nenhuma seta chegou no produtor. Observe a imagem, várias setas chegaram no decompositor. Sendo assim, a gente já pode então seguir para a próxima. Lembra disso, que isso vai ser importante na resolução das questões. A seta sai de quem está ofertando o nutriente para quem está recebendo ele. O produtor não recebe nenhuma seta, exceto uma seta que possa vir do ambiente, representando luz, representando dióxido de carbono. Ou uma seta que venha do decompositor em direção ao produtor, que representaria justamente o ciclo de nutrientes. No processo de decomposição, matéria orgânica foi transformada em matéria inorgânica, sendo então disponibilizada para o produtor. Fora esses casos, nós não teremos essa seta chegando ao produtor. Na segunda imagem, você observa novamente uma cadeia alimentar. Atente-se a ela, porque a cadeia alimentar ela é unidirecional, ela só tem uma única direção. Lembre-se disso. Observe bem a imagem, perceba que o primeiro indivíduo é sempre o produtor e a gente pode ter ou não o decompositor na cadeia alimentar. Porém, é importante citar que uma cadeia alimentar é considerada completa quando você tem produtor e decompositor, mesmo que você não tenha consumidor, porque você tem um ciclo completo da matéria. Inorgânica transformada em orgânica pelo produtor e orgânica sendo transformada em inorgânica pelo decompositor. Terceira imagem. Na terceira imagem você observa, e é o princípio que você tem que ter um cuidado imenso, que é justamente o risco de confundir o outro aluno, não você, porque você sabe que você tem a responsabilidade comigo e consigo para que esse vacilo não ocorra. Que é confundir a classificação do indivíduo enquanto consumidor e o seu nível trófico. Consumidor de primeira ordem, aquele que comeu o produtor, então ele não pode ser do primeiro nível trófico, porque o primeiro nível trófico é sempre do produtor. Ponto. Se o primeiro nível trófico é sempre do produtor, o que eu tenho que entender? O consumidor primário vai pertencer ao segundo nível trófico. Consumidor secundário, consumidor de segunda ordem, que é a mesma classificação, vai pertencer ao terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível trófico, e assim sucessivamente. Isso numa cadeia alimentar. Se atente a isso, porque numa questão ele pode te pedir a classificação dele enquanto consumidor e ele pode te pedir a classificação dele enquanto nível trófico. Na próxima imagem, quarta imagem, nós temos uma teia alimentar. Então o que a gente vai observar nela? O entrelaçamento de várias cadeias. Então a gente tem várias cadeias nessa teia e o mesmo indivíduo pode pertencer a mais de uma classificação enquanto consumidor e a mais de uma classificação enquanto nível trófico. Observe bem isso. Próxima imagem, que é a quinta, novamente você observa o mesmo detalhe. O mesmo indivíduo podendo pertencer a mais de um nível trófico, portanto, pertencer a mais de uma classificação enquanto consumidor. Professor, o decompositor ele pode pertencer a um nível de consumidor? O decompositor sempre será um consumidor. Se ele estiver decompondo um produtor, ele é consumidor primário. É decompositor? É. Bactérias, fungos,
mas ele é classificado como consumidor primário. Então, muitas vezes, vamos citar um exemplo. Se você come um cogumelo que foi cultivado a partir de uma planta, então o cogumelo se nutria da planta, ele é consumidor primário. Você, ao comer o cogumelo, passa a ser consumidor secundário. A planta, nesse caso, estaria no primeiro nível trófico, o cogumelo no segundo e você no terceiro nível trófico. Então, observa que o decompositor, dependendo da questão, ele pode vir te cobrando a classificação dele dentro dessa cadeia. Vamos para a próxima imagem. Nós vamos passar agora a falar de pirâmides. Nós temos que memorizar que nós temos 3 pirâmides importantes. Pirâmide de energia, pirâmides de número e pirâmide de biomassa. Pirâmide de energia nunca muda, tá aí, ó, é a 6ª imagem que você está vendo, nunca muda. A pirâmide de energia, ela não muda nunca. O sentido dela é sempre o mesmo, a base é maior do que o ápice. Por quê? Porque a quantidade de energia que passa de um nível trófico para o outro, ela vai reduzindo. Por que ela vai reduzindo? Porque vai sendo gasto, parte dessa energia que estava disponível sai nas fezes, parte vai ser gasta na respiração, na locomoção do ser vivo e aí por diante. Continuando. Então lembra, pirâmide de energia, sempre o mesmo formato, a base maior do que o ápice. Muitas vezes ele mostra calor saindo da pirâmide de energia, que é o gasto da energia que estava disponível e não foi utilizada. Procure lembrar quais são as unidades de medida de energia, porque é uma forma de você reconhecer que essa pirâmide é uma pirâmide de energia. Próxima. Antes disso, lembre-se bem desse detalhe, isso é um pega clássico que eles utilizam nas provas. Tentar relacionar pirâmide de energia com agrotóxico e metais pesados. Quanto mais longa for a cadeia, menor a quantidade de energia eu vou ter, porque maior o número de degraus. Lembra, quanto mais degraus você sobe, menos energia você vai ter. Quanto mais curta for a cadeia, maior a quantidade de energia. Então, quanto mais próximo estiver do produtor, maior a quantidade de energia. No agrotóxico e metais pesados, existe uma relação chamada bioacumulação. Repete, bioacumulação. Ei, meninos, ei, presta atenção aqui, ó. De novo, bioacumulação, exatamente. Na bioacumulação, você tem agrotóxico e metais pesados acumulando na cadeia. Então, é o inverso. Como assim o inverso? Pirâmide de energia. Quanto mais longa, menor a quantidade de energia. Agrotóxicos e metais pesados. Quanto mais longa, maior o acúmulo. Maior a concentração eu vou ter de agrotóxicos e metais pesados no último degrau da cadeia. Lembra disso. Então vamos agora para a 7ª imagem, 7ª e 8ª, que são as pirâmides de número. Observa que elas são variáveis. Como assim, professor, variáveis? Para cada cadeia alimentar, eu vou ter uma pirâmide de número. Ah, professor, mas a pirâmide de número pode ter o mesmo formato da pirâmide de energia? Pode. Se o número de indivíduos for decrescente, de um degrau para o outro, ela vai ficar igual à pirâmide de energia. Porém, eu posso ter uma pirâmide, como vocês observam na próxima imagem, aqui na 8ª imagem, uma pirâmide de número diferente, onde a dimensão dos degraus são distintas. Então, para cada cadeia alimentar, uma pirâmide de número. Tranquilo? Então vamos para a 9ª imagem, biomassa. O formato da pirâmide de biomassa terrestre é igual ao da pirâmide de energia. Detalhe, você vai observar que a unidade de medida é diferente. Agora eu vou trabalhar com grama, eu vou trabalhar com quilograma, e lá na pirâmide de energia eu trabalho com quilocaloria, com joule. E agora, lembrando que, se na pirâmide de biomassa terrestre ela é igual à pirâmide de energia, ela não muda. A base é maior do que o ápice. Será que toda a biomassa, toda a massa... Vamos lembrar o que é biomassa? Massa é quantidade de matéria de um corpo, não é isso? Tá, biomassa, quantidade de matéria viva desse corpo, ou seja, de matéria orgânica, de nutrientes que eu tenho ali. Será que toda a biomassa que eu ingerir vai ficar fixada no meu organismo? Não, ela não vai ficar fixada. Por isso você está vendo na imagem, nessa 9ª imagem, justamente isso, que a pirâmide, ela tem o formato da pirâmide de energia e a quantidade de biomassa que vai passando de um degrau para o outro é cada vez menor. Próxima. Na pirâmide que você está vendo agora é uma pirâmide de comparação da biomassa terrestre com a biomassa marinha. Observe que na biomassa marinha, o segundo degrau, que é o do zooplâncton, ele é maior do que o do fitoplâncton. E a única diferença, daí para cima, se vierem outros degraus, os degraus vão voltar a diminuir.
Mas por que de zooplâncton é maior que do fitoplâncton? Porque quando o fitoplâncton é ingerido, ele ainda se multiplica no zooplâncton. Então ele continua agregando mais matéria do que ele tinha ao ser ingerido. Por isso que o zooplâncton tem um degrau maior. E esse é um pega que quando cai derruba muita gente. Não, o meu aluno não vai cair, porque eu já estou alertando ele. Sigamos. Na última imagem que você está vendo, nós temos aí uma pirâmide comparativa da cadeia alimentar terrestre com a cadeia alimentar marinha. Para que essa imagem? Só para que você fixe bem a pirâmide de biomassa terrestre e a pirâmide de biomassa marinha. Tudo bem? Bom, alguns tópicos passados serão executados nas atividades. Faça as atividades com muita atenção, com muito carinho, tá? Estando em dúvidas, estou à inteira disposição de vocês. Sempre, tá? Um grande abraço e até breve.